Olá, queridos! Esse vídeo que você vai assistir aí agora é um resumo de um pouquinho que a gente falou de uma live que a gente tem toda terça e toda quinta às 20 horas e 40 minutos. Então, cola com a gente lá, é uma bênção. Nós falamos muito da palavra de Deus e você não pode perder. Assiste aí o vídeo. Eu quero ler com vocês o Salmo 32, a gente vai ler a partir do versículo de número 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha o versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho, olha só, o caminho que deves seguir. No versículo 7, antes da gente interpretar esse texto, é muito importante. No versículo 7 é uma declaração de Davi para Deus. E no versículo 8 é Deus falando com Davi. É muito importante a gente perceber esses detalhes da Bíblia para a gente não se confundir. No momento do versículo 7, quando diz assim, tu és o lugar em que me escondo. Isso aqui no versículo 7 é Davi dizendo para Deus, tu és o lugar em que me escondo, tu és o meu lugar seguro. No versículo 8, que a gente vai ler agora, Deus ele para, diz Davi, fica quieto um pedaço e agora quem vai falar sou eu. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O Salmo 32 é Davi pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, o pecado que ele comete com Batseba. Você já conhece a história que Davi ele adultera com Batseba, faz o esquema tático para matar o marido de Batseba. Você já conhece a história. E o Salmo 33 é a alegria de Davi por Deus ter perdoado ele. Davi vai fazer a sua oração dizendo que todos os santos devem louvar o Senhor, que todos os santos devem agradecer ao Senhor porque ele perdoa pecados. No versículo de número 7, Davi vai fazer a declaração a respeito de Deus, dizendo, tu és santo, tu és o lugar em que me escondo. Quando termina o versículo 7, Davi agradecendo a Deus por tudo. Entra o versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Deus, ele interrompe a adoração de Davi e diz, fica quieto, agora quem vai falar sou eu. O Salmo 32 é uma prova que Deus muitas vezes interrompe a nossa oração para falar conosco. O nosso grande desafio em ouvir a Deus não é a respeito se Deus fala ou não, é se nós estamos aptos para ouvir Deus falando. O que Deus fala no versículo de número 8 é o que me chama mais atenção aqui. Quando ele diz, eu vou te instruir e te ensinar o caminho que deve seguir. Por que Deus disse isso? Porque Davi pecou e saiu do caminho de Deus. Davi peca e sai do caminho de Deus. Está aqui o caminho de Deus reto, perfeito, e Davi toma uma tangente para lá, não quer nem saber. Ele começa uma sequência de erros terríveis. E Deus disse, eu quero te instruir no caminho correto. Deus está dizendo, eu quero que você comece a viver uma vida no Espírito. Viver uma vida no Espírito é viver os caminhos que Deus nos instruiu. Viver uma vida no Espírito é viver os caminhos que Deus preparou para nós. Viver uma vida no Espírito é viver sob a direção de Deus. Querido, por favor, me perdoa ter interrompido o seu vídeo. Eu sei que você estava gostando e que estava te abençoando. Mas não se esquece de aqui embaixo se inscrever no nosso canal e dar o seu like, ajuda demais na divulgação. Deus abençoe e tenha um bom vídeo. Deus fala para Davi o seguinte, você errou porque você seguiu o seu caminho. Você errou porque você foi pelo seu caminho, da maneira que você quis, da maneira que você pensou. Mas eu quero mudar essa situação. Eu quero te instruir e te ensinar o caminho que você deve seguir, o meu caminho. Davi, nesse salmo aqui, ele está arrependido porque ele deu ouvidos à voz errada. Nós estamos aqui para ser guiados pelo Espírito Santo e queremos ser conduzidos por ele. Davi, ele erra aqui porque ele deu ouvidos à voz errada.
Ele não foi guiado pelo Espírito, ele foi guiado pelos desejos. Davi está recebendo uma correção bruta de Deus. Uma correção ignorante de Deus. Deus chega para Davi e diz: você agiu como um cavalo, você agiu como uma mula. Você foi ignorante, Davi. Por isso que aconteceu isso. Andar no Espírito fala a respeito disso. Entender as ciladas do diabo e evitá-las. Um conselho que eu quero deixar para vocês não é sobre a gente ir direto à cilada do diabo e não cair nela. Não é querer testar a sua santidade. Não é querer testar o seu nível de comprometimento. Mas sim, sempre que perceber uma cilada, evitá-la. O Espírito Santo de Deus vai operar em você uma segurança tão grande que quando aqui fora o pau estiver quebrando nas suas costas, dentro de você está a inabalável confiança daquele que te chamou. Aleluia! Glória a Deus! Quando aqui fora tudo estiver indo, o viver no Espírito vai conseguir te transportar para uma nova dimensão. Estevão, Atos capítulo número 7, enquanto estavam apedrejando Estevão, lançando pedras em Estevão e mandando ele ir para o inferno, amaldiçoando Estevão, dizendo que Estevão era um blasfemo, porque ele acreditava em Jesus Cristo. Estevão olha para o céu, Atos capítulo 7, versículo 55, e ele diz: eu vejo Jesus Cristo sentado à destra de Deus. Naquele momento em que Estevão está sendo apedrejado e foi apedrejado até a morte, uma paz de Cristo tomou conta de Estevão, de uma maneira que ele não sentia as pedradas. Estevão não chorou, Estevão não clamou, Estevão não se entristeceu. Estevão foi recebido por Jesus Cristo no céu em meio às pedradas. Porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Porque Estevão não andava pelo que a carne dele sentia. Estevão não andava pelo aquilo que a carne dele relatava. Por fora, Estevão estava sendo morto, mas por dentro, no seu interior, ele sabia: é agora que eu irei viver de verdade. Faz tanto tempo que eu não sinto a tua presença.